Você já percebeu como muitas das nossas quedas não acontecem por grandes ataques do inimigo, mas por decisões precipitadas? John Stott dizia que grande parte dos erros dos cristãos não vem de perseguições ou de provações externas, mas da pressa de agir sem refletir, sem orar, sem discernir. Ele lembrava que jovens, especialmente, carregam consigo a energia do entusiasmo, mas quando essa energia não é acompanhada de sabedoria, pode se tornar caminho para tragédias espirituais. Ele não falava isso para reprimir a juventude, mas para alertar sobre a necessidade de uma fé pensada. A fé cristã não é cega, ela é racional, fundamentada, sólida. Viver pela fé não significa agir no escuro, mas andar na luz da palavra. O problema não é agir com paixão, é agir sem direção. Stott nos lembraria que o impulso irracional pode parecer coragem, mas muitas vezes é apenas imprudência. Quantos já tomaram decisões radicais pelo palpite do coração e acabaram ferindo a si mesmos e a outros? Quantos já entraram em relacionamentos, projetos, ministérios, sem buscar a vontade de Deus, apenas para colher lágrimas e arrependimento depois? O impulso pode dar a sensação de movimento, mas sem sabedoria leva à queda. Ele dizia que cada erro não pensado é como uma semente que cresce rápido, mas dá frutos amargos. E aqui está a advertência. Deus nos chama a amar com todo o coração, mas também com toda a mente. O Espírito Santo não anula nossa razão, ele a ilumina. Ele não nos chama para agir no escuro, mas para discernir a sua vontade com clareza. E talvez esse seja um dos maiores desafios de hoje. Vivemos numa geração que confunde velocidade com espiritualidade. Achamos que ser rápido é ser ousado, que decidir sem pensar é sinal de fé. Mas a Escritura diz, aquele que crê não se apressa. O cristão não é dominado pela ansiedade do momento, mas pela confiança no Deus eterno. John Stott nos convidaria a refletir. Quantas dores poderiam ser evitadas se tivéssemos esperado em oração? Quantas lágrimas não precisaríamos derramar se tivéssemos ouvido conselhos sábios? Quantos fracassos poderiam ser poupados se tivéssemos nos submetido ao tempo de Deus? O impulso pode até parecer espiritual, mas a obediência é sempre mais poderosa. Ele lembrava que a sabedoria não nasce do nada. Ela é cultivada na Escritura, alimentada pela oração, fortalecida pela comunidade cristã. O jovem que anda sozinho e age por instinto está em perigo, mas o que anda em comunhão, buscando conselhos, ouvindo a voz de Deus, esse permanece firme. E aqui fica a pergunta para nós. Suas decisões têm sido guiadas pela palavra ou pelos palpites do coração? Você tem esperado a direção do Espírito ou apenas seguido a ansiedade do momento? Porque no fim, cada escolha revela a quem você pertence, ao Senhor que guia com sabedoria ou ao impulso que engana e destrói. John Stott apontava para Cristo como o exemplo perfeito. Ele nunca agiu fora do tempo do Pai, nunca correu sem direção, nunca se precipitou, até mesmo diante da cruz, esperou a hora exata determinada por Deus. E se o próprio Filho de Deus viveu em total dependência do Pai, quanto mais nós precisamos aprender a esperar, refletir e discernir antes de agir. John Stott dizia que a pressa é inimiga da maturidade. O impulso é o atalho do coração que não quer esperar. Mas toda vez que escolhemos a pressa em vez da paciência, acabamos colhendo dores que poderiam ser evitadas. Ele lembrava que a Escritura está cheia de exemplos de homens que agiram rápido demais e sofreram as consequências. Moisés, ao matar o egípcio, quis defender o povo com suas próprias mãos, mas teve que fugir e passar 40 anos no deserto até aprender a andar no tempo de Deus. Saul, ao oferecer sacrifício sem esperar Samuel, perdeu o reino porque não soube esperar.
quantas tragédias espirituais poderiam ter sido evitadas se eles tivessem parado, orado, refletido e esperado na direção de Deus. O impulso é como um fogo que consome depressa, mas logo se apaga. A sabedoria é como uma chama constante que aquece e ilumina ao longo do caminho. Stott lembrava que o Espírito Santo não é fogo de palha, mas fogo eterno. Ele não nos empurra ao desespero, ele nos guia com firmeza. Quando aprendemos a discernir a voz do Espírito, descobrimos que muitas vezes a fé não está em correr rápido, mas em esperar quieto. Ele falava da importância da mente renovada. Muitos pensam que espiritualidade é apenas emoção, mas John Stott insistia que uma fé saudável envolve razão iluminada. Não é pecado pensar, refletir, analisar. Pelo contrário, é mandamento amar a Deus também com a mente. O impulso age sem pensar. A sabedoria pondera diante de Deus. O impulso se guia por sentimentos. A sabedoria se apoia na palavra. O impulso busca o atalho. A sabedoria caminha pela vereda estreita, ainda que custe mais tempo. E aqui está uma realidade dura. O mundo nos treina para agir rápido, mas Deus nos chama a andar em seu ritmo. Vivemos em uma cultura de respostas instantâneas, de cliques imediatos, de decisões apressadas. Mas o reino de Deus não é guiado pela velocidade, e sim pela obediência. Muitas vezes, a maior prova de fé não é avançar, mas permanecer. Não é agir, mas esperar. Stott alertava: cada vez que agimos sem refletir, abrimos portas para arrependimentos. Quantos já entraram em negócios sem orar e perderam tudo? Quantos já assumiram compromissos sem discernimento e carregam hoje pesos que poderiam ter sido evitados? Quantos jovens se precipitaram em relacionamentos, cegos pelo impulso, e acabaram feridos por não esperar a direção de Deus? Quantos ministérios nasceram de uma pressa humana e morreram porque não tinham a marca do Espírito? O impulso pode até parecer espiritual, mas só o discernimento garante frutos eternos. O diabo não se importa em ver cristãos ocupados, desde que estejam agindo sem reflexão. Ele prefere uma igreja barulhenta e impulsiva do que uma igreja silenciosa e dependente. O inferno treme diante de um crente que espera em oração, mas se alegra quando vê alguém correndo sem direção. John Stott lembrava que até as grandes vitórias espirituais exigem paciência. Josué esperou instruções específicas para derrubar Jericó. Davi esperou anos antes de assumir o trono, mesmo já tendo a promessa. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público, embora fosse o Filho de Deus. E nós, muitas vezes, não suportamos esperar nem 30 dias por uma resposta de oração. O impulso é inimigo da promessa. A pressa pode nos roubar aquilo que Deus preparou, simplesmente porque não confiamos no tempo dele. Ele também falava da necessidade de humildade. Muitas vezes agimos por impulso porque acreditamos demais em nossa própria capacidade. Pensamos: eu sei o que estou fazendo, eu sinto que é o certo, então vou seguir. Mas a Escritura diz que o coração é enganoso e quem confia cegamente nele já está em perigo. A sabedoria começa na humildade. Reconhecer que não sabemos tudo, que podemos errar, que precisamos da direção do Espírito e dos conselhos de irmãos maduros na fé. E aqui surge uma pergunta que ecoa com força. Quantas das suas decisões recentes nasceram do silêncio diante de Deus? E quantas nasceram de palpites apressados? Quantas foram frutos da oração e quantas foram fruto da ansiedade? Quantas foram guiadas pela palavra e quantas foram guiadas apenas por sentimentos momentâneos? Stott nos convidaria a trocar o impulso pela reflexão. A vida cristã não é corrida de velocidade, mas de resistência. O vencedor não é o que corre mais rápido, mas o que permanece até o fim.
O impulso busca resultados imediatos, mas a fé verdadeira constrói uma vida sólida ao longo dos anos. O impulso olha para a próxima emoção. A sabedoria olha para a eternidade. Ele lembrava que Deus não nos chama a viver de palpites, mas de princípios. O cristão não é guiado por achismos, mas pela Escritura. O jovem que aprende a se submeter à palavra constrói uma vida inabalável. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quem anda sem ela anda no escuro, quem age sem ela tropeça. Mas quem confia nela jamais será confundido. John Stott também falava da beleza de uma vida pensada em Deus. Ele acreditava que cada cristão deveria ser alguém que une coração ardente e mente lúcida. Não basta sentir, é preciso pensar. Não basta crer, é preciso discernir. A fé não nos desliga da razão, mas a leva à sua plenitude. A mente entregue a Deus se torna instrumento do Espírito, capaz de discernir a verdade e evitar os enganos. No impulso, ele mostrava que o Espírito Santo não é inimigo da razão, mas seu aliado. O mesmo Espírito que inflama o coração também ilumina a mente. O mesmo que nos leva a adorar em lágrimas também nos ensina a viver com sabedoria. Quem anda no Espírito não é guiado por palpites, mas pela vontade clara do Senhor. E no fim, Stott lembrava que o maior exemplo de todos é Jesus. Ele nunca agiu no calor da pressa, nunca se moveu pelo impulso, nunca se deixou guiar por ansiedade. Cada passo foi tomado em perfeita sintonia com o Pai. Até na cruz, quando poderia ter chamado legiões de anjos, ele escolheu permanecer no tempo e na vontade de Deus. Sua vida nos ensina que obediência é sempre melhor do que impulso, que discernimento é sempre mais poderoso do que pressa. Assim, o convite permanece. Abandone os palpites e abrace a palavra. Troque a pressa pela paciência. Substitua o impulso pela oração. Viva não pelo que parece certo no momento, mas pelo que é eterno na vontade de Deus. Porque, como dizia John Stott, todos os fracassos e tolices nascem da pressa, mas toda vitória espiritual nasce da obediência refletida e da sabedoria que vem do alto.